Bem-vindos de volta. Agora vamos iniciar o nosso módulo 3. Aqui iniciamos a discussão sobre decisões de modelagem. Falamos que a estruturação de projetos de PPP exige do gestor uma série de avaliações, uma série de decisões. Cada uma dessas decisões, eventualmente, pode ser objeto de análise dos órgãos de controle externo. É por isso que vamos destacar aqui as principais questões que passam na mesa do gestor e de todos os órgãos que trabalham com a estruturação das parcerias público-privadas. O primeiro tópico que a gente fala é aquele que envolve as decisões que vão influenciar o perfil do contrato. Vamos recapitular aqui para que vocês relembrem alguns pontos que já falamos lá no módulo 1. O objeto das PPPs, ela vai incluir prestação de serviços públicos ou de obras públicas, ou ainda serviços que a própria administração pública seja usuária direta ou indireta. Eu não posso ter PPPs com objetos simples, que sejam só de fornecimento de mão de obra ou só de obras. Eu tenho que ter, aliado à execução dessas obras, uma prestação do serviço. Essa sinergia em um contrato de longo prazo é uma das vantagens do modelo da PPP, conforme vimos. As PPPs são contratos substanciais, são contratos complexos. Isso se refere também aos prazos e ao valor. E a lei de PPP que estipula que a vigência mínima desses contratos é de 5 anos e a máxima de 35 anos. O valor mínimo desses contratos é de 10 milhões de reais. Quando eu penso também em termos de garantias, a lei de PPP, ela traz muitas novidades em relação à norma tradicional de contratação pública. Se a gente abre a lei 8.666 e até mesmo a chamada nova lei de licitações, que é a 14.133, eu não tenho previsão de garantias públicas. O que são garantias públicas? As garantias de cumprimento dos deveres do parceiro público em relação ao parceiro privado, que são obrigações, em sua grande maioria, de natureza pecuniária, não só de natureza em relação ao pagamento da contraprestação ou de eventuais aportes, mas também de natureza indenizatória, como, por exemplo, quando há um dano causado pelo parceiro público ao parceiro privado. A garantia pública ela pode acontecer em diversas maneiras. A lei é muito ampla, ela exemplifica tipos de garantias públicas. Temos a possibilidade de vinculação de receitas, óbvio, respeitando a legislação tributária, né? Sabemos que certos tipos de tributos não admitem alguns tipos de vinculação. Nós falamos em outro momento da questão das PPPs de iluminação pública. A nossa legislação, por conta de disposição constitucional, admite uma contribuição específica para o custeio da iluminação pública. Normalmente se chama de COSIP, de CIP, essa contribuição. Essa contribuição está vinculada especificamente ao serviço de iluminação pública. Então, eu só posso vincular essa receita a um contrato de iluminação pública. Eu não posso dar em garantia a CIP, a COSIP, para um contrato de rodovia, por exemplo. A não ser que a legislação se altere e a figura tributária, a contribuição, conforme está previsto na Constituição, se altere. Nesse momento, isso não é possível. Temos também a possibilidade de instituir ou utilizar fundos especiais previstos em leis. Alguns desses fundos já foram criados, alguns exemplos estão para vocês lá no material escrito. Temos a possibilidade de contratar seguros-garantia, ou ainda de usar garantias que são prestadas por organismos ou por internacionais ou instituições financeiras. É possível que seja prestado garantias por um fundo garantidor, ou ainda por empresas estatais criadas para essa finalidade. Temos várias empresas no Brasil que foram criadas para poder administrar esse mecanismo de garantias, como, por exemplo, a PBH Ativos, na cidade de Belo Horizonte, além de outros mecanismos admitidos em lei, ou seja, a lista aqui é exemplificativa. Nós vamos colocar alguns exemplos para vocês no material escrito
e depois vamos retomar o tema das garantias públicas no nosso último módulo, que é um módulo prático, para que vocês possam colocar esses conhecimentos em ação. Outro tipo de garantia que a gente vê na lei é o que a gente chama de garantia aos financiadores. E não são garantias nesse sentido aqui do poder público, mas são formas de resguardar os interesses dos financiadores. A gente tem, por exemplo, o que chamamos de stepping rights, que é a possibilidade de transferência do controle da concessionária, da SPE criada para prestar objeto da PPP, ou até mesmo a administração temporária dessa SPE pelos financiadores. Eu posso permitir a emissão de empenho no nome dos financiadores e, eventualmente, está legitimado até mesmo o recebimento de indenizações pelos financiadores nos casos de extinção antecipada ou recebimento de pagamentos feitos pelos fundos ou pelas estatais garantidoras para que, em caso de default por parte do concessionário, os financiadores possam assumir este contrato e permitir a continuidade dos serviços públicos contratados. São mecanismos que foram importados de experiências estrangeiras, mas que têm dado muito certo e viabilizado a sustentabilidade financeira desse tipo de contrato. Por fim, temos também questões envolvendo a escolha do parceiro privado. Aqui, em termos de modelagem, eu vou avaliar se a contratação vai ser na modalidade nacional ou internacional. Vou ver o tipo de licitação, como vai ser feita a seleção. Hoje, em termos de modalidade de licitação, eu tenho a concorrência, o diálogo competitivo na nova lei de licitações e contratos. Temos para vocês um conteúdo extra sobre diálogo competitivo no material escrito. Um vídeo que eu já gravei em uma outra oportunidade com outros professores, um material escrito complementar para quem quiser aprofundar. O diálogo competitivo é, portanto, uma nova modalidade de licitação que temos na lei nova de licitações e contratos, que alterou a lei de PPP. Podemos ter regras de participação que, eventualmente, permitem ou limitam a participação de consórcio, vou ter as condições para os licitantes estrangeiros. E, por fim, nessa fase de escolha do parceiro privado, eu tenho certas questões que vão me ordenar o procedimento licitatório, que acabam impactando a participação. A possibilidade de inversão de fases na lei de PPP, há muitos anos, né? De fazer primeiro a análise da proposta e depois a análise da habilitação só do licitante vencedor. Essa tendência foi abraçada pela 1433, que é a nova lei de licitações e contratos, e é algo que traz bastante celeridade para o procedimento licitatório. Temos também a questão de análise da garantia da proposta. Existem vários tipos de garantia possíveis, né? Desde títulos de dívida pública, fiança bancária. É importante que na licitação que o edital avalie o volume das garantias, o tema da data de validade. Outro ponto importante, como que vai ser feita a avaliação da proposta comercial desse parceiro privado. Eu tenho as possibilidades na PPP de ter critérios de julgamento, menor valor de contraprestação pública, ou a combinação da melhor técnica com a menor contraprestação. Eu vou definir também o responsável pelo julgamento. É mais comum que a gente, em licitações complexas, acabe recorrendo ao auxílio de consultores especializados. A B3, por exemplo, é um consultor recorrente na Bolsa de Valores, ela tem esse papel de auxiliar a comissão de licitação nessa fase externa, mas em processos menores é mais comum que essa comissão atue isoladamente. Temos que avaliar também o prazo de validade da proposta comercial. É importante que também, nessa fase da licitação em que eu estou ordenando esse procedimento, que a habilitação seja feita de forma proporcional. Os temas que mais dão ruído são habilitação técnica e econômico-financeira. Eu tenho que avaliar o tipo de testado que vai ser exigido, regras de somatório, regras de titularidade desses atestados. A nova lei 1433
ela trouxe um regramento mais claro para esses temas, coisa que a Lei 8.666 é bastante omissa. Em termos de habilitação econômico-financeira, é importante também que seja cumprido esse dever de proporcionalidade. Lá no material escrito, eu coloco algumas jurisprudências para que vocês possam consultar e avaliar as principais tendências desses temas de habilitação. E é importante lembrar que a nova lei de licitações trouxe algumas questões adicionais. Nessa lei, a garantia de proposta que a gente mencionou, ela compõe a pré-habilitação e é possível, inclusive, ter uma garantia adicional quando o licitante vencedor dá uma proposta mais agressiva, que o objetivo é evitar esses licitantes aventureiros. Um resumo dessas questões, então, estará feito de forma sistematizada e comparativa no seu material escrito. Eu recomendo que você pause a aula agora, consulte o material, tire suas dúvidas e anote, pois teremos, como vocês sabem, um encontro ao vivo para retirar essas dúvidas, para tratar dessas temáticas com mais detalhe.